Bom, Fernanda Freitas, muito obrigado por esta entrevista ao Abrigo. Vamos falar sobre Nuvem Vitória, uma EPSS muito especial, muito singular, que trabalha com crianças, mas de uma forma um bocadinho diferente. Vamos conhecer o vosso projeto. Olá, Zé, e muito obrigada pelo convite à Associação Nuvem Vitória para estar aqui no Abrigo. É um prazer dizer-vos que a Nuvem Vitória, de facto, faz um trabalho que é considerado de inovação social, porque é, de facto, a única em Portugal e no mundo que tem esta resposta social. Ou seja, nós, desde 2016, que vamos todas as noites com os nossos voluntários ler histórias de embalar às pediatrias do país. Estamos, neste momento, em 9 núcleos, em 9 locais diferentes, 9 hospitais, e de facto só não estamos em mais porque durante 2 anos e meio não conseguimos sequer trabalhar, não é? Devido à pandemia. Portanto, agora estamos a retomar os contactos para alargar ainda mais a nossa rede de trabalho e sei que este ano ainda, 2023, vamos abrir mais 3 hospitais. Portanto, é de facto um trabalho único. Posso dizer-vos que é uma felicidade de estar à frente deste projeto, ver a maneira como as crianças reagem, os cuidadores, os pais, as mães, os avós, os enfermeiros, os profissionais todos que nos acolhem, e também os voluntários, não é? É sempre muito interessante perceber que um trabalho de voluntariado um bocadinho diferente traz um tipo de voluntariado que não é o habitual, não é? Porque há muita gente que durante o dia não tem tempo, pura e simplesmente, de fazer voluntariado noutros locais, noutras propostas. Aqui à noite torna-se um bocadinho mais fácil, eu acho. A Portanto, palavra voluntário é mesmo a palavra certa. uhum. Isto vive através dos voluntários e eu vi no vosso site, tive a oportunidade de ler lá algumas coisas lá estão, vocês são muito rigorosos enfim, na seleção, na Somos. formação, obviamente que isto tem a ver com crianças e todos os cuidados ainda são poucos, não é? Tem de ser, sabe? Porque uma associação, uma IPSS, ou seja, o que for, mas uma entidade de terceiro setor que trabalhe sem regras é só um bom projeto, é só uma boa ideia. Nós trabalhamos exatamente com regras, deixe-me dizer, empresariais. Há pessoas que ficam um bocadinho chocadas, mas eu acho que uma IPSS tem de ser gerida como uma empresa, só que é do Ah, terceiro setor, ou seja, não é lucrativo, mas tem de ter as mesmas regras. Nós não podemos deixar que as pessoas achem que podem mudar os horários, podem vir quando lhes apetece. Não, as pessoas sabem quando entram para a Nuvem Vitória, assinam um contrato de voluntariado, e têm lá as suas regras como um contrato profissional, qualquer um, não é? o Tem que é os que é seus preciso para horários. ser voluntário da Nuvem Vitória? É preciso ter 3 a 4 noites por mês disponíveis, é preciso ter algo de sentido de compromisso, é preciso ter mais de 21 anos, é preciso gostar de ler histórias e não achar que vai começar a chorar quando chegar ao hospital, não é? Ter essa sensação, não é? Se houver uma pessoa que pense, ok, eu assim que chegar vou começar a chorar porque eu não aguento ver crianças a sofrer, então é melhor não vir para a Nova Vitória, vá trabalhar para outro, voluntariamente, noutros projetos, e há milhares de projetos de voluntariado que precisam de muitos voluntários. É muito Na importante. vossa formação, vocês ensinam também um pouco a distanciarem-se Claro, um pouco, claro que sim. é um pouco complicado. A nossa formação é obrigatória e nós temos o lado jurídico, portanto, o lado legal, o que é que quer dizer o nosso contrato, porque é que pedimos o registro criminal, para que é que serve o seguro, quais são os direitos e os deveres dos voluntários. Depois temos uma formação mais ligada ao hospital onde estamos, com as equipas de profissionais, até os seguranças, não é? Para nos ensinar saídas de emergência, etc. E depois temos um lado, claro, com uma psicóloga acerca das emoções, mas nós temos de as gerir no dia a dia, não é numa formação que se aprende a ter essa redoma, essa bolha emocional que temos de ter quando visitamos uma criança. Porque no fundo, nós somos uma visita de uma criança que não é a nossa, portanto, nós não temos o direito de interferir naquela bolha familiar, com as nossas emoções, com as nossas ideias. Temos de chegar e ler uma história, contar uma história, transformar o ambiente de um hospital num ambiente um bocadinho mais mágico, de maneira a que as crianças consigam serenar, abaixar as luzes e preparem-se da melhor maneira para adormecer. Mas obviamente que as emoções estão sempre lá, não é? E Sempre. há casos, obviamente, que não são fáceis, porque o vosso arranjo de idades de crianças vai desde os Dos poucos 0 aos meses. 21. Dos 0 aos 21, literalmente. Qual é aquela idade que lhe custa mais, se calhar, ler uma história? Ou, por exemplo,
Não custa, José, não Não custa. Eu não lhe custa. sei explicar como, nem porquê, mas quando estamos com as crianças, nós sabemos que estamos a trabalhar e Mas temos mesmo. tem noção da doença delas, do historial? Não temos de Nem ter querem nunca. saber, nem querem saber. Não. É isso. Uma das nossas regras é nós não perguntamos nada a não ser a idade e o nome da criança. Pode Porque ser um nós caso, por não. exemplo, de um cancro, como pode ser uma simples infecção viral que passa em poucos Sim, dias. ou um dedo partido. Pode ser qualquer coisa, nós não sabemos. Só se a equipa de enfermagem, porque nós, quando entramos, a primeira coisa que fazemos é, depois de estacionar e vestir a t-shirt, é literalmente fazer um briefing com as enfermeiras. Ou seja, a equipa de enfermagem diz-nos quem é que está a dormir onde e dá-nos assim um traço geral de esta criança tem 4 anos, hoje esteve um bocadinho chateada porque levou muitas injeções, ou esta criança está ótima, já vai sair amanhã, está super bem disposta. Portanto, nós temos assim um briefing daquilo que é o ambiente do quarto. Agora, quando lá chegamos, logo vemos se a criança está de facto com vontade de ouvir uma história, e se não estiver, nós respeitamos e saímos, não é? Tem noção de quantas histórias são lidas atualmente por dia, ou por noite neste caso? Por noite não sei, porque posso dizer-lhe quantas contamos desde o início. Desde o início do projeto já contamos quase 80 mil histórias. E por noite é mais difícil porque as equipas variam muito. Nós, por exemplo, uma pediatria como Leiria é mais pequenina, vão menos nuvenzinhas, como nós chamamos aos nossos voluntários. Mas uma pediatria como o São João ou Santa Maria já vão 10 pessoas. E, portanto, dependendo do número de camas, porque como nós vamos todas as noites, há noites em que lemos 45 histórias, há noites em que lemos 6 Numa por pediatria núcleo, por onde núcleo. temos 9, 10 crianças, peço desculpa, onde temos 9, 10 crianças, as histórias são lidas individualmente ou vocês Sim, reúnem sim. as crianças? No... Não, a história é lida na cama da criança, aos pés da cama da criança, idealmente. Às vezes há pediatrias que têm mais do que uma cama, então fazemos uma abordagem geral ao quarto e depois lemos uma história individual se as crianças quiserem. Portanto, o ideal é cada criança ter uma, às vezes até duas histórias, tudo depende da noite. Cada noite é uma noite, é como uma criança, são sempre diferentes. O vosso voluntário, as pessoas voluntárias, são sempre assignadas àquelas enfermarias, àquele hospital, portanto, acabam de ter, se calhar, por ler a mesma criança durante alguns dias, muitas Não, histórias, portanto, não. ou vão dividindo e vão. Os voluntários, a escala está feita de maneira a que, por exemplo, vamos sempre em dupla, portanto, se eu e o José hoje fôssemos a Leiria, dificilmente nos voltávamos a encontrar até ao próximo trimestre. Portanto, Isso é nunca feito de forma também para que as pessoas não ganhem um pouco aquela, vícios. É, e estraga muitos projetos. aquele É, apego. não, e nem tem a ver com isso. Antes mesmo de chegar à questão das crianças, tem a ver com a metodologia de trabalho que nós implementamos. Muitos projetos de voluntariado falham porque começam a ser criados vícios que não são cortados, porque as pessoas começam a fazer as mesmas coisas com o colega e a certa altura esquecem-se das regras. É muito natural. Ninguém está a acusar, é mesmo muito natural isso acontecer. Portanto, quanto mais rotatividade temos nos voluntários, mais facilmente temos as regras sempre presentes na cabeça, não é? Porque vamos com uma pessoa nova e estamos com muito mais atenção. Também aprendemos com o outro como é que ele lê histórias. E é muito divertida também essa interação, porque nunca lemos as histórias. O mesmo livro é sempre lido de maneiras diferentes pelas pessoas, tem muito a ver com as suas sensibilidades, com a sua história. É muito divertido também. E depois é isso, nós não podemos transformar as crianças não são mascotes, nem são o objeto da nossa bondade e, portanto, coitadinhas, não, de todas. As crianças são crianças como as nossas crianças, estão numa situação, naquele momento, mais vulnerável com as suas famílias, mas a ideia é que a criança todas as noites tem histórias com voluntários diferentes, também para ter histórias diferentes, e às vezes, quando está mais do que um certo período de tempo, pode acontecer reencontrar um voluntário e o voluntário reencontrar essa criança, ou então até reencontrar noutra ala pediátrica ou até noutro hospital. Porque nós, por exemplo, o núcleo de Cascais e de Alcoitão é muito grande porque trabalham os dois hospitais em simultâneo e há pessoas que vão um mês a Alcoitão e passado um mês estão no Hospital de Cascais e encontram a mesma criança. Pode acontecer, mas é muito raro, porque as crianças felizmente
As enfermarias estão, as crianças estão no máximo uma semana, duas, em Alcoitão estão mais tempo, mas no geral as crianças também, felizmente, vão para casa rapidamente. Muito bem. Em termos de voluntários, estou a falar de quantas pessoas é que trabalham atualmente convosco? Inscritos estamos com 840, mas a trabalhar, porque temos algumas grávidas, algumas pessoas que estão a mudar de cidade, outras pessoas que estão neste momento com uma situação familiar que não têm a noite disponível, eu acho que estão ativos 800 ou 790 por aí, mas mais de 700 certamente. Como é que se coordena uma equipa de 200 pessoas e 9 spots de trabalho? Não é fácil. Eu vou dizer que porque temos uma equipa incrível, não é? Eu estou como presidente da direção neste momento e no fundo, a direção é a cúpula de qualquer instituição. Trabalhamos pro bono, eu gosto sempre de referir este aspecto. E o que temos cada núcleo só abre quando nós temos a pessoa certa para o coordenar. Portanto, a direção coordena o trabalho da coordenadora geral, do voluntariado, que coordena as coordenadoras regionais e cada uma delas fica com o seu hospital, por assim dizer. Ou seja, nós dividimos, é um bocadinho como aquela velha anedota do dividir o elefante em muitas fatias, não é? Coitadinho do elefante, vamos usar uma laranja. Usar uma laranja ou um melão em muitas fatias. Não é tudo de uma vez. Nós não fazemos gestão de 800 voluntários numa noite. Cada coordenadora tem os seus voluntários, portanto, gera uma equipa que pode ir de 50 a 200 pessoas. E assim já se Bem, torna um bocadinho mais tem fácil. ideia, para cobrir o país, tem ideia de quantos voluntários iria precisar? Sim, basicamente, se a Nova Vitória vier a trabalhar por distrito, num hospital por distrito, e não vai acontecer, porque já estamos a repetir alguns, mas se fosse só um, vamos dar aqui uma média, 25 hospitais nacionais, assim, de repente, faça uma média de 80 pessoas. Porquê? Porque 80, uns vão precisar de menos, outros vão precisar de um bocadinho mais, mas idealmente, Conta sim, 2.500 voluntários, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. sim, nós vamos ultrapassar, porque depois as pessoas, os hospitais não vai acontecer ser só um. Por exemplo, nós no Porto temos um, já vamos abrir outro e vamos abrir o de Vila Nova de Gaia. Em Lisboa temos o de Santa Maria, que é como se fossem 3 hospitais. O núcleo de Lisboa, há pouco tempo fizemos formação para novos voluntários de Lisboa e Cascais e foram mais 300 pessoas. Portanto, enquanto para a Leiria foram só mais 20, percebe? Portanto, nós vamos adequando também ao tamanho da pediatria, porque não faz sentido ter 300 voluntários quando só entram 2 por noite. Ou seja, ficavam muito tempo sem fazer a ação. E é por isso que às vezes as pessoas dizem: mas eu já me inscrevi para o hospital, ou gostava tanto de fazer o Hospital de Braga. Sim, mas o Hospital de Braga tem um tamanho. Não vai aumentar o número de crianças porque nós queremos ir mais vezes ler histórias. Portanto, as pessoas também têm que ter noção que às vezes é um bocadinho números clausos, não é? É o que cabe. Até porque não podemos invadir uma pediatria com 80 voluntários por noite, não é? Não faz Correto, sentido. Temos que ter correto. toda essa noção. O raça entre os homens e as mulheres, penso que há muito mais mulheres do que homens, Sim, não é é? facílimo, é facílimo. Um para cada 10. Um homem para cada 10 mulheres. E não sei se hoje em dia temos tantos. Há poucos homens, mas nesta última formação já tivemos muitos. Já foi bom. E em termos de candidaturas, já existem muitas pessoas que querem trabalhar convosco, nos outros distritos, Sim, mas sim. Estamos sempre a receber mensagens de pessoas onde ainda não há nuvem Vitória a perguntar então quando é que vem para Aveiro, quando é que vem para Madeira, quando é que vem para Porto Alegre. É assim, nós temos regras, não é? E temos metodologia. A partir do momento em que nós achamos que estamos em condições para ter um novo núcleo, temos de assinar o protocolo com o hospital, envolve reuniões com a administração, com a pediatria, com a segurança, com as educadoras, com as enfermeiras, até com as equipas de manutenção e limpeza. Toda a gente tem de saber que nós vamos. E depois, formar o núcleo, dar a formação e começar, são 2 a 3 meses. Portanto, nós agora, por exemplo, o protocolo de Setúbal está assinado, é o protocolo mais longo de sempre, porque está assinado desde março de 2020. Nós íamos começar no dia 15 de momento da março de pandemia, 2020, não é? 15 ou 20 de março de 2020, portanto, em plena pandemia. Portanto, agora estamos a retomar o protocolo e, portanto, estamos em fevereiro, em abril, devemos estar a fazer formação para começar em maio no Hospital de Setúbal. Portanto,
A seguir a abrir esse, podemos começar a pensar no seguinte, que vai ser Vila Nova de Gaia, certamente, e portanto estamos a falar junho, julho, agosto, não vamos fazer em agosto, mas fazemos em setembro certamente vamos já ter ações nessa altura. Portanto, pelo menos o plano é sempre este. Nós agora temos aqui esta margem de, bom, vamos lá ver se não acontece mais nada que nos afasta das pediatrias, não é? Durante mais um ano, 2 ou 3, esperemos que não. Covid, como é que isto correu? Correu mal, suponho. Não correu, ponto. Nós fechamos antes até do país e do mundo fechar, em março, nós fechamos antes, porque de facto nós estávamos no ambiente hospitalar e os próprios enfermeiros e médicos disseram é melhor não virem, porque nós não sabemos o que é que isto vai ser, e portanto nós fechamos os núcleos todos antes até de Portugal ficar toda em casa, e ficamos, literalmente, nós não tivemos uma única ação até 2022, final de 2022. Não correu nada, nem bem nem mal, não correu, ponto. Ficou parado. O grupo de voluntários retornou, obviamente. Não é? Sim. Nós não tivemos muitas baixas. Temos algumas pessoas que agora são cuidadores dos seus séniores, não é? Dos seus pais ou dos seus avós, e ainda têm algum receio e, portanto, respeitamos. As pessoas estão na equipa, mas estão em stand-by. Há essa hipótese. Mas nós temos uma rotatividade muito baixa. As pessoas saem lá está, por indicação médica, porque estão grávidas, porque vão mudar de cidade, mas se mudarem para uma cidade onde haja um núcleo da Nuvem Vitória, podem continuar a fazer trabalho noutro núcleo, porque a formação é igual, o manual de voluntariado é igual para todos, esteja no norte ou no centro ou no sul, é igual, e portanto isso facilita muito a vida para quem precisa de, por exemplo, mudar de cidade. Mas não houve, não posso dizer que tenha havido um impacto incrível, porque de facto os voluntários mantivemos-nos, conversávamos com todos os dias, temos uma escala de aniversário, dávamos os parabéns a quem fazia anos, portanto fizemos 2 formações online durante os 2 anos, para manter as pessoas também ativas e a sentirem-se incluídas e parte do grupo. Não foi fácil, acho que não foi fácil para ninguém, mas continuamos com os nossos voluntários felicíssimos agora por conseguir retomar e trazer a magia das histórias aos quartos, que é o mais importante. Muito bem. E como é que se financia todo este projeto? Pois, ora bem, o financiamento, exatamente, é uma das. Por isso é que demoramos sempre 3 meses a começar, porque nós temos de ter o FII da coordenadora tem de estar assegurado e tentamos sempre fazer o chamado o patrocínio, o sponsor, o apadrinhamento, o que quiserem chamar, mas tentamos sempre fazer de proximidade, ou seja, quando abrimos um hospital, nós, por norma, não pedimos dinheiro aos hospitais, e tentamos alocar meios nas zonas envolventes. Portanto, gostamos que uma empresa que seja do Porto seja a madrinha do Porto, a que for de Lisboa, pronto, para haver proximidade, sentido de pertença, não é? Depois, como somos uma IPSS, todas as pessoas que quiserem podem ser nossas associadas. Estamos até com uma campanha, um kit de associados, até aos primeiros 1000 associados, temos um kit de presentes para quem for associado, anual, portanto, oferta de livros, oferta de experiências em hotéis, no Homes Place, etc. E, portanto, agora quem for associado tem uma série de mimos. Portanto, é também uma forma de financiar. E é claro que, através da MBWay, temos aceitamos donativos e, como somos uma IPSS, há sempre uma majoração em termos fiscais no final do ano. Dizer também que temos várias atividades quase como negócio social, portanto, nós damos uma formação a todas as empresas, um workshop sobre o sono, a qualidade do sono no ambiente de trabalho. É importantíssimo as pessoas perceberem que hoje em dia as empresas perdem muito dinheiro pelas faltas dos colaboradores, porque pura e simplesmente não dormem, e nem é preciso ser uma falta física, a falta de presença, não estão lá, não há produtividade que aguente uma noite sem dormir. E também temos o nosso slot de um pacote de contadores de histórias para eventos, vamos a festas, etc., eventos corporativos ou não, e temos ainda um team building solidário composto por uma caixa mágica onde as pessoas escrevem uma história em conjunto e que as empresas também podem contratar. Portanto, nós temos muitos produtos, tudo disponível também na nossa página, nuvemvitória.pt, na secção Como Ajudar. São soluções que vocês encontraram para
também financiarem a sim, vossa sim. atividade. Tem de ser. Nós não temos muitos custos, porque é uma estrutura voluntária, mas temos alguns custos e sem esses custos também a coisa não acontece, não é? Temos que ir profissionalizando cada vez mais a estrutura e, portanto, nós temos 2 pessoas que têm ordenado fixo, porque trabalham na estrutura especificamente, as coordenadoras e depois todos os outros que são voluntários. Mas também temos de pagar o seguro, temos de pagar as t-shirts, temos de pagar as formações, portanto, de facto, nós tentamos reduzir Ao os nível custos. das câmaras municipais, ao nível da população Sim, isso era um social. trabalho que nós estávamos a começar a fazer e que ficou parado por causa da Covid. Portanto, agora este é o ano de retomar. Digo-lhe, José, que é quase começar do zero. Felizmente já não temos aquele trabalho de bater às portas e ter de convencer os hospitais que temos muito cuidado e que somos muito rigorosos e que sabemos como é que isto se faz, porque já passa de pediatra em pediatra, ou seja, os pediatras já falam uns com os outros e falam da Nuvem Vitória como uma mais-valia para as pediatrias. E, Mas portanto, para os cuidados, obviamente, também nos hospitais mantêm-se a nível nós sempre das tivemos, infecções, nós mantém-se. sempre tivemos, curiosamente. É claro que nós, em março de 2020, quando começamos a ver as pessoas a aprender a higienizar as mãos e a usar máscara e distância social, nós brincávamos um bocadinho e dizíamos, pronto, agora toda a gente vai ser como a nuvem, porque nós já fazíamos isso nos hospitais. Nós entrávamos com equipamentos de proteção individual, seja máscaras, touca, bata, o que for, luvas. Temos sempre a distância da criança, não deixamos que elas mexam nas nossas coisas, que vêm apesar de vir só do carro até ao hospital, e sempre tivemos esses cuidados. Portanto, para nós não foi novidade, só mantivemos. Deixa-me perguntar a diferença entre, por exemplo, o Doutor Palhaços ou Os o outros Nariz palhaços Vermelho. não são voluntários, a diferença é essa. A grande estrutura, a estrutura do Doutor Palhaço ou do Nariz Vermelho é que não são voluntários, não é? Trazem alegria às crianças que gostam de palhaços durante o dia e, portanto, fazem uma ação, 1, 2 ou 3, eu não conheço a fundo, mas são uma entidade super legível e super, aliás, super credível, desculpem, e fazem um trabalho incrível, não é? Mas vão uma vez, de X em X tempo, durante o dia, alegrar as crianças e são profissionais, portanto, são, obviamente, pagos pelo seu trabalho. A grande diferença é esta: eles vão X vezes por mês, de dia, e não são voluntários. Nós somos voluntários, vamos todas as noites. Eu acho que a diferença é essa, e não vamos trazemos alegria e felicidade no sentido das crianças, obviamente, gostarem de ouvir uma história, e as histórias são sempre mágicas e com elementos que eles gostam, mas também as queremos serenar. Portanto, durante o dia, se contássemos histórias durante o dia, era para eles ficarem alegres e disponíveis para fazer exames não é? Agora, e tratamentos. Agora, à noite não. A ideia é baixar o televisor, desligar de preferência, desligar o som dos telemóveis e Diga uma acalmar coisa, o ambiente. vocês obviamente montam com alguma rapidez e sem grande aparato, montam o ambiente, não é? O ambiente onde É fácil. contam a história. Sim, Baixam as luzes, preparam-nos para um sono, não é? sim. E o voluntário começa a contar a história. Há alguma. Se eu lhe pedisse para contar uma história assim, 30 segundos, por exemplo, para percebermos qual é o tom de voz que vocês usam, qual é. É fácil, olha, tem aqui um livrinho que fomos nós que produzimos para os centros comerciais da Alegre, que nos ajudaram. E, portanto, se nós chegarmos, vou escolher uma pequenininha. Se nós chegarmos imagina, o ideal é, as histórias são sempre contadas assim, já não há muito gesto, é tudo muito mais baixo, e portanto, se eu agora com a minha colega nuvem, entrássemos num quarto, e estava o menino José deitado, com os seus pais, nós dizíamos boa noite, somos da Nuvem Vitória, somos contador de histórias, viemos cá trazer-te uma história de embalar, se quiseres, queres, é? Ok, olha, então vou-te contar uma história que foi escrita pela Diana e que se chama A História de uma História Pequenina. Pode ser, olha, podemos apagar a luz e vamos só desligar o televisor para tu ouvir a história com muita atenção, ok? Vamos a isto? Pronto. Se for um álbum ilustrado, nós também aprendemos a mostrar como é que se mostram as ilustrações, etc. Também é isso que aprendemos na nossa formação. Esta parte de como é que se lê uma história. Portanto, eu começaria a ler a história, se a minha colega ou o meu colega desse autorização, isto é uma questão também de respeito pelo colega, ou às vezes
o colega faz um quebra-gelo, só um jogo pequenino para a brincar com palavras ou assim, para a criança ficar mais atenta. Nós depois também temos essa questão, para mim, importante, que é perceber qual é a criança que está ali. Que criança é aquela? Que idade é que tem? Se gostar de cães, eu não vou contar uma história de gatos. Se gostar de dragões, eu não vou contar uma história de outro bicho qualquer. Portanto, adaptar ao máximo aquilo que a criança gosta, não é? E depois tentar levar histórias que elas não conheçam, que isso é muito importante. Portanto, depois de pedir autorização, depois de baixar as luzes, começávamos. Era uma vez uma história tão pequena, tão pequena, tão pequena, que sempre que pegávamos nela para ler, ela acabava antes do fim. Até os meninos que não gostam de histórias achavam a história minúscula. Quando finalmente estavam com vontade de ler a história já tinha terminado. E por ser pequenina, cabia em qualquer lado. Fazia parte das prateleiras de muitas crianças, mas ninguém achava piada, à exceção do Rodrigo. O Rodrigo adorava aquela história. Mas a história estava tão triste, ninguém gostar dela, que disse: vou ser uma história a sério. Vou contar aventuras sobre reis e princesas, monstros e monstras, dinossauros e outros, que tal? Toda a gente se vai rir para mim. Vou ser a história mais risonha de Portugal. E como em todas as histórias, fez-se magia. Plim, 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 plim. Acabou-se a história pequena. Certa noite, o Rodrigo, que queria adormecer, pegou na história e não cabia em si desilusão. Onde está a minha história tão pequenina? Não gosto dela assim, gosto dela sempre porque é única e especial para mim. Ainda hoje, só alguns sabem o como e o porquê, mas a história que era grande voltou a ser a história só pequena. E como em todas as histórias que nos fazem sorrir, o menino e a sua grande história pequena viveram felizes para sempre. E o Rodrigo, como tu, adormeceu. Vitória, Vitória, acabou a história. Bom, Pronto, Fernando Freitas, e eu estava quase a adormecer e é acordar, verdade. o que só prova que realmente baixa o ritmo cardíaco, induzem o sono, É. o que é ótimo para as crianças que estão, gostam Reduz o stress, muito. aumenta o nível aumenta o nível de felicidade, não é? Eu acho que isso é o mais importante. As crianças ficam mais felizes, portanto o stress reduz e quanto menos stress estiver, imagina, é criança, está fora do seu quarto, fora da família, fora de tudo, com um ambiente onde não há noite. No hospital nunca há noite, basta o colega do lado ter uma dor e já estamos a acordar, não é? E portanto isso é fundamental, é ter este mimo, esta bolhazinha antes de dormir. E temos relatos absolutamente extraordinários de pais, mães, crianças, enfermeiros, médicos que adoram o trabalho da Nova Vitória por causa disso. Muito obrigado Obrigada, pela José, foi um entrevista. prazer. Irá ser a primeira de muitas. Iremos falar convosco os próximos meses, os próximos anos. Muito bem, Os vossos cá parceiros estaremos. na comunicação. Desejo-lhe um bom feriado, desejo-lhe uma boa semana. Obrigada, José. Brevemente possamos ter a Nova Vitória nos 18 distritos de Portugal e Madeira e Açores também. Muito Esperemos que sim. obrigado pela atenção. Idealmente não, porque era sinal que não havia crianças internadas, mas o futuro Mas não é assim, infelizmente. muito Muito obrigado. Até obrigada, uma José. Foi um próxima. prazer. Obrigada a todos.